Olá, Brasil! Olha eu aqui de novo. Dessa vez é para o mini projeto 2, também da disciplina de EDA. E agora o professor Cleito, no caso, pediu para a gente programar uma tabela hash. No caso, eu fiquei com a tabela hash de endereçamento aberto. Ela utiliza o método da multiplicação de sendo A um terço, né, para encontrar o índice. E como ela é aberta, de vez ela utilizar uma lista em possíveis colisões, né, para incluir os dois elementos, ela no caso utiliza um rehash. O rehash ele vai recalcular o índice que colidiu para gerar um novo índice. Vai ficar procurando um índice nulo para poder incluir o elemento na tabela, certo? Bom, o professor Clayton disponibilizou novamente uma interface com os métodos que nós devemos programar. E além dessa interface, ele também disponibilizou o programa que vai rodar a nossa tabela, né? Nesse programa deu para perceber algumas coisinhas, por exemplo, que vamos usar uma classe chamada user, que eu já programei aqui. Essa classe vai ter o nome e o ID, certo? E aqui mesmo percebemos que usamos o toString, certo? Em alguma parte daqui. Então, eu já também programei o método do string, né? Que vai retornar o nome e o ID do objeto user respectivo. Vamos começar? Bom, primeiro começamos criando a classe, né? Vou chamar de tabela H. Ele vai implementar a nossa interface. Não, não é isso não. Cadê? Isso. Eu cliquei no automático ali no primeiro. Pronto. Bora lá. A primeira coisa que nós precisamos é criar o vetor que vai guardar os elementos, né? Então vou fazer aqui um vetor de user, que é o nosso objeto, chamado de tabela. E ele vai... Eu vou botar com 10 espaços. 10 espaços. Bom. Bora lá. O primeiro método é o método hash. Esse método vai ser o responsável por encontrar o índice que vamos incluir o elemento, né? Por calcular um índice referente ao ID do elemento, bora assim dizer. E aí ele retorna um número inteiro, que seria o índice. E como é que nós vamos fazer isso? Bom, é bem simples. Já sabemos que o nosso, a nossa tabela tem um endereçamento aberto e que o A, no caso do nosso hash, é o método da multiplicação, no caso, multiplicação, onde A é igual a um terço, certo? Vamos então criar aqui id, que é o que vai entrar como parâmetro, vezes. Tem um detalhe interessante que tem que ser feito, que é converter um dos números, um desses números da divisão aqui, do um terço, em float. Porque o Java ele já arredonda automaticamente o elemento para baixo, né? O menor inteiro para baixo, se for de divisão de inteiros. Aí iria resultar em zero, ia ser sempre zero, 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 e aí a gente não ia notar nunca esse erro.
Bora lá, vai multiplicar pela quantidade de elementos da tabela, certo? E o retorno, como é inteiro e a gente converteu ali em um float, aí nós vamos converter em inteiro também. Bom, esse aqui é o método. Recebe o ID multiplica, né, o método da multiplicação por A, recebemos o módulo da divisão por 1, e aí multiplicamos pela quantidade de elementos da tabela, né, pelo tamanho da tabela. Pelo tamanho da tabela, não a quantidade de elementos dentro da tabela, certo? Pronto, esse é o método. Agora, como eu já falei muito até, o nosso endereçamento é aberto, eu acho interessante criarmos logo o rehash da tabela. O rehash também vai retornar um inteiro. Rehash, escrever assim. E ele vai receber o ID e um índice. Esse I de índice aí é a tentativas, né? A quantidade de tentativas que foram feitas. Cada vez ele vai aumentando um até achar a posição vazia, né? Vamos aqui. Dessa vez, como eu já expliquei, o que acontece, que a gente tem que converter de volta para inteiro, né? Já que é um índice. Eu já vou botar a conversão logo. Aí, o rehash, ele é vai ser um rehash quadrático, né? Uma função quadrática. Eu acho que eu esqueci de comentar sobre isso. Como é quadrático, né? Mas vamos utilizar isso aqui da classe math. O I ao quadrado mais, deixa eu ver, 2 vezes I. Isso, 2 vezes I mais o hash do ID que estamos recebendo. E o módulo do tamanho da tabela também. Certo? Esse aqui é o método. Recebemos o ID e um inteiro. Isso aqui já é da própria função quadrática, né? Vai ser 3 vezes o inteiro que recebemos ao quadrado, mais 2 vezes o inteiro que recebemos, mais o hash da tabela. Tudo isso tirado do módulo, retorna o índice inteiro, o novo índice, né? E é isso. Agora o próximo método é o método isCheia. E o que é que esse método faz? Ele retorna se a tabela está cheia ou não. Retorna um resultado booleano, né? Se tiver cheia, ele retorna true, e se não tiver cheia, ele retorna false. Lá na interface que o professor Cleito disponibilizou, ele falou que podemos usar de um atributo para contar a quantidade de elementos. Então já vou criar aqui, ó. Isso daqui vai facilitar muito mesmo, né? Quant de quantidade. Pronto. Aí agora vamos vir aqui. Bem dificilzinho, né?
Essa aqui não dá nem pra imaginar como é que vai ser feita, né? Só precisamos comparar, né? Se o tamanho da tabela é igual à variável quantidade. Quer dizer que todos os espaços vão estar ocupados, né? E vai dizer que está cheio. Se não entrar nesse if, dizendo que ela está cheia, retorna o falso. Pronto, feito, né? Bem simples. Em geral, a maioria dos métodos da tabela são simples, mas tem alguns que complicam um pouquinho. Por exemplo, o método adicionar. A gente tem que pensar um pouquinho mais nele. Nele e no recuperar. São os métodos que temos que pensar um pouco mais. Esse método adicionar, ele vai lançar uma exceção, né? Assim, vou explicar logo o que é que o método faz, né? O método vai receber um usuário e caso a tabela não esteja cheia, ele adiciona esse usuário, esse elemento, na tabela. Se estiver cheia, aí ele retorna a exceção dizendo tabela está cheia. Então, vamos começar já programando essa questão de estar cheia. Podemos utilizar o método de estima, né? Ele já foi criado, acho que para isso mesmo, para ajudar nessa questão. Se for true, vamos lançar uma nova exceção com a mensagem tabela cheia. Pronto. Se não entrar nesse if, quer dizer que podemos adicionar, né? Então vamos lá. Vamos criar uma variável que eu vou chamar de indi. Seria do índice. E essa variável recebe do hash do ID, né, desse usuário que está chegando aqui. No caso, ele vai calcular qual seria o índice referente a esse ID e vai devolver para nós. Após isso, eu vou criar um if para saber se ela está nulo. Porque se ela tiver nula, ele já adiciona sem nenhum problema. Se não tiver nulo, o espaço, né, referente a esse índice, aqui, if tabela indi, se o índice referente a essa tabela for igual a nulo, meu camarada tabela esse índice, tabela indi, recebe o meu camarada u, que é o usuário que está entrando como parâmetro, certo? E aí seria o mais fácil, né? Seria o que a gente desejaria que acontecesse sempre. Porém, não vai ser sempre assim. Na realidade, a probabilidade da colisão é alta, né? Então, vamos para o else. Vou criar a variável tentativas, que é o que eu disse lá que entra como parâmetro do rehash, né? O i que entra como parâmetro seria as tentativas. Vou fazer um laço, que eu estou dizendo assim, ó. Eu já sei que a tabela não está cheia, porque não entrou nesse primeiro if de cima, certo? Então, é certeza que tem algum espaço vazio, algum espaço que eu possa adicionar. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou criar um laço, iterando sempre com mais um em tentativas, certo? E passando o meu rehash para o índice novo, certo? Aí eu tenho que passar o ID, né?
como eu já falei, e o tentativas. Ok. Feito isso, eu vou fazer aqui a condição de parada, ou seja, continue até que tabela índice, no caso seria o novo índice, né? Que a gente está atualizando o índice direto. Seja, ai, meu Deus, diferente de novo. Continue enquanto for diferente de novo. Ou seja, se for igual a nulo, ele vai parar. E sendo assim, aí ele adiciona nesse novo índice referente, né? Índice recebe o meu mano usuário. Bom, é isso aqui. A tabela, testamos que ela não está cheia. Pegamos o índice com o hash. Testamos se o índice está nulo. Se ele tiver nulo, adiciona. Se não tiver nulo, vem para cá. Aqui nós criamos uma variável tentativas. Vamos somando sempre tentativas. Pegamos um novo índice com um rehash, né? Nesse novo índice, se ele é nulo. Se ele não for nulo, faça de novo, tente de novo. Se ele for nulo, encerra o laço, vem para cá e tabela adiciona o U. Acabamos? Acabamos, mas tem um detalhe que nós temos que atualizar sempre quando adicionar um elemento novo, né? Que é quantidade somar mais um, não é isso? E esse quantidade somar mais um tem que ficar aqui não, tem que ficar ali, ó, dentro do else, né? Porque se ele ficar aqui fora, até quando tiver cheio vai somar. Entendeu? Então ele tem que ficar aqui dentro, que é quando ele não tiver cheia, que é quando a gente adiciona um elemento de certeza. Adicionou um elemento de certeza, pode somar a quantidade. Tá bom? Agora vamos para o outro método, o método recuperar. Esse método recebe um ID como parâmetro e retorna o elemento referente a esse ID. Porém, se não encontrar o usuário, né? Se não encontrar o elemento desse ID na tabela, ele retorna uma exceção. Tá certo? Esse método também é outro que é meio complicadozinho. Foi o que eu achei mais complicação, foi esse aqui. Esse aqui é meio complicado, porque a gente tem que pensar em como vamos ficar atualizando para buscar um novo elemento. E obviamente não podemos fazer isso com um laço, né? Senão perderia a justificativa de ter uma tabela hash. A pesquisa dele seria muito grande, não teria lógica. Bom, de início, bora avaliar o erro. O erro, a exceção, é quando não achar o elemento. Ou seja, a gente só vai lançar esse erro quando percorrer tudo, né? Quando já tiver fruticada a tabela toda. Então, esse exceção a gente não lança agora no início, não. De início nós vamos pegar o índice, né? O índice, vamos fazer aquela mesma coisinha do início, de adicionar com o hash do ID. Hash do ID. E o que é que a gente quer com isso? Por que é que a gente está pesquisando isso? Esse índice. Me diga. É muito simples. É porque se o elemento desse referente a esse ID for igual assim, bora lá, deixa eu explicar melhor. A gente vai pegar do elemento. Vamos lá na tabela e vamos ver assim, ó. Tabela desse índice. O seu ID é igual ao ID passado por parâmetro? Se for, já vamos saber de que o elemento
é ele, e já retorna ele. Se não for, aí vamos ter que ir procurando, né? Utilizando o rehash para achar ele. Bom, só que antes disso, eu vou criar outras coisinhas que vão me ajudar, tá bem? Essas coisinhas vão me ajudar lá no finalzinho do teste, do teste não, né? Do método, para que ele não percorra muito. São coisas que vão me facilitar a minha vida. Eu vou criar aqui uma variável indTest, que é para fazer um teste maluco aí, que vai receber o ind também, para não precisar calcular de novo o hash, né? Vamos criar também um user, uma variável primeiro, pronto, que vai ser o primeiro user que nós recebemos, certo? Vai ser igual a tabela ind. Esse é o elemento desse ind aí. Tá bom? Agora sim, podemos criar o teste, o primeiro teste. Se primeiro for igual a null, isso aqui já é um teste, é um teste a mais, bora assim dizer, mas já é para adiantar, né? Se quando nós pesquisarmos esse elemento e ele for nulo, já sabemos que nada foi adicionado ali naquele espaço. Então o elemento não existe, ele não vai ser encontrado nunca, né? Então vamos aqui lançar uma nova exceção. E vou escrever aqui elemento não encontrado. Bom, feito esse testezinho, vamos para o teste de se for o elemento, aquilo que eu falei lá antes, né? Se for realmente igual a esse elemento, se primeiro for igual ao id passado, aí já sabemos que esse vai ser o elemento, né? Não tem porque percorrer muito. Retorne primeiro. Retorne tal elemento. E tem um id igual. Se não, aí é que começa a treta, viu? Se não for, aí como vamos utilizar o rehash? Aí então temos que criar novamente uma variável referente à tentativa, né? Tentativas. E vamos criar um laço, sim. O laço vai ser para atualizar a tentativa. Mas esse laço não vai percorrer todos os elementos, não. Ele só vai percorrer os possíveis locais que o índice pode parar. Tentativas mais int igual a rehash. Vamos atualizar o novo índice, né? Rehash do primeiro ponto getD primeiro sim, tentativas certo. Vamos botar aqui de primeiro. Eu não devia chamar de primeiro, né? Mas eu não devia chamar de primeiro não. Mas tá bom, foi melhor para eu entender. A variável que recebeu o primeiro usuário, né, o primeiro usuário, na realidade vai ficar sempre sendo atualizado e recebendo um novo usuário, pra gente fazer o teste, se é esse ou se não é esse.
entendeu? Por isso que eu tô dizendo que eu não devia ter usado o nome primeiro, né? Que não fica tão visual, bora assim dizer. Mas tem nada não. Ou seja, se primeiro se primeiro for igual a nulo, isso. Se primeiro for igual a nulo, já sabemos que esse elemento não vai estar lá não. Porque é aquilo que eu falei. Ele vai percorrendo, procurando um índice. Quando adicionamos, ele vai percorrendo procurando um índice vazio para adicionar, certo? E ele vai numa sequência. Aqui nós estamos fazendo a mesma sequência do adicionamento. Se nessa sequência, antes de encontrar ele, encontramos um espaço nulo, é porque ele não passou por ali, senão ele já tinha sido adicionado. Certo? Já que na nossa tabela também não temos um método de remover não, entendeu? Aí podemos amarrar nisso mesmo. Se não for, faça isso. Tá certo. Se ele não parar aí, precisamos atualizar ele, né? Vamos fazer a condição de parada. While se ind continue enquanto o ind for diferente de ind teste. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, que a gente vai estar sempre atualizando o ind aqui com rehash. Se esse ind voltar para o primeiro ind que foi o ind teste, quer dizer que já estamos num laço infinito, né? Ele iria ficar sempre procurando e não parando. Se na sequência ele chegar no primeiro índice que foi, quer dizer que ele já deu a volta, né? Nos possíveis índices que vai parar. Então, enquanto for diferente, continue. Se for igual, pode parar que já deu bronca, né? E o outro motivo para parar é se acharmos elemento. Esse é o motivo de se não acharmos elemento. E o próximo motivo é de se acharmos o elemento. Que seria o quê? Se primeiro ponto id, getID, né? For diferente do id, continue. Se ele for igual, pare, porque nós achamos, né? Tendo visto isso, vamos criar o if, que vai testar qual foi o motivo dele ter parado, né? Se foi porque o ind é igual ao ind teste, retorne o nosso erro que não encontramos o elemento. Se não foi, esse aqui não vai parar aqui nunca, não precisa. Retorne aqui o primeiro, que é a variável que foi sempre atualizada, né? Primeiro. Pronto. Eu tenho um problema de escrever mais rápido do que o que eu penso, aí eu termino engasgando alguma letra. Bora para a revisão do método, que é um método grande e meio complicado, né? Ao menos eu acho que eu fiz de um modo complicado. Tentei facilitar ele, mas pode ter ficado com muita coisa. Ele recebe o índice já no início, né, com o hash. Salvamos esse primeiro índice para testar se já demos a volta em todos os elementos, né? Pegamos o elemento. Eu vou até mudar aqui, porque realmente o nome primeiro não seria certo, não. Vamos mudar aqui. Cadê? Factor rename. Elemento vai ser o nome. Pronto, elemento. Pegamos o elemento. Testamos se lá é nulo. Se for nulo, já lança a exceção. Se não for nulo, testamos se o id dele é igual ao primeiro id passado. Se for, retorna. Se não for, vamos até o hash. Criamos a variável tentativas, que vai ficar sempre se atualizando, procurando um novo índice, né, com rehash. Atualizamos o índice novo com o rehash. Atualizamos o elemento que nós testamos, se é ele o que queremos retornar,
pegando o elemento da tabela com esse novo índice, o índice atualizado. Se nessas tentativas ele achar um nulo no meio, é porque não é, porque na sequência de adicionamento ele não foi adicionado. Se não cair nesse erro, ele roda de novo pro laço e vai rodando, 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 até que ou o índice atual seja igual ao primeiro índice, aí ele para, porque já deu a volta, né? Ou se o elemento getD for igual ao ID, ou seja, encontramos o elemento. Se o ID dele for igual ao que a gente passou, ele está aí. Fazemos esse teste de por que parou. Se parou porque era igual, ou seja, não encontramos o elemento, né? Se era igual o primeiro índice com o índice atual, não encontramos o elemento. E se não veio para esse erro é porque encontramos o elemento e retornamos ele. Agora é o método print. O método print, ele é tranquilo. Vamos criar um laço para percorrer todos os elementos. Ele vai de 0 até enquanto ele for menor que a tabela. Quando ele for igual à tabela, ele para. Ponto line. E tem que ser assim, que é pra gente mostrar também os espaços que estão nulos, entendeu? Não é pra gente... Como a tabela hash não adiciona numa sequência, ele adiciona no... Pode ser bem intervalado, né? Onde tá os elementos. Pode ter um elemento no... Pode ter dois elementos na tabela. Um no primeiro espaço e outro no último. Entendeu? Essa é a questão. Bom, no modelozinho que o professor Cleito pediu até para fazermos o print aqui, ó, como podemos ver. Quando for vazio, ele tem que dizer que é vazio. E se não for vazio, aí ele mostra o nome do camarada e o ID do camarada. Isso para nós que temos uma tabela de endereçamento aberto, né? Quem tiver fechado, que é utilizando list e tal, aí vai ser dessa forminha aqui. Ele vai percorrer, se for nulo, né? O elemento atual, né? Caso tabela com índice I for igual a nulo, aí nós vamos fazer uma escrita diferente aqui no console, né? Nós vamos escrever... Ô meu amiguinho, por que você não já escreveu só? Nós vamos escrever que o índice, né? Acho que é isso, o índice I, certo? Ele é um camarada vazio. Ele tem uma tristeza nele, né? Ele está vazio, o bichinho. Se sentindo vazio. Se não for isso, é porque nós temos esse camarada. E esse camarada vai receber aqui, no caso, esse elemento, tabela I ponto toString. Tá certo? E é isso aí, ó. Tá vendo que bonito? Que legal? Método fácil, tranquilo, sem erro. Deixa eu pensar se é isso mesmo. Revisando. Vamos atualizando até chegar no tamanho da tabela. Imprimimos do 0, que é o primeiro, do 9, que é o último, tá certo. Se for nulo, ele é vazio. Se não for nulo, ele é o elemento toString. Tá ok. Acho que é esse mesmo, sim. Crescer é um método engraçado.
Bora primeiro para quant, né? Que é um método que não tem erro. Quant é um método para retornar a quantidade de elementos que tem na tabela. E eu vou logo para ele porque eu vou explicar uma coisinha nesse crescer, que é referente a esse método, né? O método quant só retorna a quantidade da tabela, de elementos na tabela, e como temos a variável quant, que guarda isso, é só pedir para retornar essa variável, certo? Bom, vamos agora para o último elemento. Último método. E é um método fácil, mas é um método que é necessário pensar também. Não é que nem esse quantidade, que a gente não tem que ter muito esforço. Esse método requer um pensamento diferenciado nele. Qual o pensamento diferenciado? Bom, bora começar, né? Quando o método crescer, ele no caso vai aumentar o tamanho da tabela hash e vai realocar, é importante essa palavra, realocar todos os elementos existentes em seus novos índices, né? Porque se a gente só quiser crescer a tabela, aí poderíamos pensar em criar uma nova tabela, criar um laço, né? E aí todo elemento da tabela atual vai passando diretamente para o próximo, vai passando diretamente para o elemento referente da nova tabela. No final, o botão vai para a nossa tabela, receber essa nova tabela e estava atualizado cada elemento no seu índice antigo e estava tudo certo, né? Mas se fizermos assim, vamos encontrar alguns erros no retorno dos elementos, em pesquisar o elemento, no print. Por quê? Porque podemos ver aqui em cima, lá no início, que o cálculo de hash e rehash depende diretamente do tamanho da tabela. E quando muda o tamanho da tabela, vai mudar o resultado também. Então eu iria ter algum choque de dados, né? Não ia dar certo. Entendendo disso, vamos programar como deve ser. Como tudo deve ser. E vai ser assim, vamos criar uma tabela, uma variável de tabela, vou chamar de auxiliar e vai receber a nossa tabela, tá bom? Salvamos para não perder nossa informação. Nossa tabela, agora vai receber uma nova tabela de usuários e eu vou botar que vai ser do tamanho, vai ser o dobro da atual que a gente tem, certo? O dobro de 2. O dobro de 2, o dobro de 10, né? Que a gente criou uma de 10, criamos uma tabela grandinha, né? Agora vamos criar um laço. Para que esse laço? Esse laço vai percorrer t igual a 0. Esse laço vai percorrer todos os elementos da tabela antiga, né? Da auxiliar. Ou seja, então ele só precisa de ir até o tamanho dessa tabela auxiliar. Não precisa mais que isso. Eita, escrevi errado aqui, ó. Eu fico engolindo as palavras. Auxiliar. Tá certo agora. Auxiliar o tamanho dela. O i vai ficar sempre se atualizando. Não tá criado o laço. Nesse laço vamos fazer um testezinho para poupar questões. Assim, se o elemento atual do auxiliar for diferente de nulo, o que é que nós fazemos? Nós adicionamos. Vamos utilizar o método adicionar da nossa própria classe. Tem que ter um triquete porque ele lança um erro, né? Opa.
certo? Ele lança um erro. Adicionar auxiliar espaço I, certo? Agora esse tricat só tá aqui porque tem que ter, né? Que o método lança essa exceção. Mas ele nunca vai chegar nele. Porque esse tricat, quer dizer, esse método adicionar, a exceção dele é quando estiver cheia. E não vai estar como está cheia se a gente está ao tamanho da tabela, né? Então nunca vai cair naquele teste do se for cheia, lança exceção. Tá bom? E é isso aqui. Vamos receber o auxiliar, criar o auxiliar, a tabela recebe uma nova tabela. Vamos percorrer pela tabela antiga, pegando cada elemento dela. Se o elemento for nulo, não fazemos nada, deixa lá, continuando sendo nulo. Se o elemento não for nulo, vamos chamar o adicionar, ou seja, vamos adicionar na tabela da nossa própria classe, que é exatamente a variável tabela, que nós temos criada lá em cima, né? O atributo. E aí vai adicionar esse novo elemento. Lembrando, tem que ser adicionar, que é para ter esse recálculo do novo índice do que vai ser. Senão vai ter alguns errinhos. Tá, não, opa, eu já ia esquecendo. Lembra que eu falei do método quant aqui? Porque eu já ia programar ele porque tinha algo a ver nele no próximo. É assim, esse método quantidade, como podemos ver aqui no adicionar, lá em cima, toda vez que adicionarmos alguém, ele vai acrescentar mais um no atributo quantidade, certo? Certo. Vamos supor uma questão aqui. Eu criei uma tabela. Essa tabela adicionei 3 elementos nela. Aí eu disse, quer saber? Eu acho que eu vou adicionar muito mais. Eu vou crescer essa tabela. Eu coloco para crescer. Quando eu coloco para crescer, ele chama o método adicionar mais 3 vezes, né? Porque tem 3 elementos lá dentro. Ou seja, a quantidade, que era 3, vai acrescentar mais 3, né? Vai virar 6. Mas, ora, eu não tenho 6 elementos, eu só tenho aqueles 3 que eu adicionei no início. Então, percebe que cria esse erro, cria essa irregularidade nas informações? Então, o que a gente tem que fazer logo no início aqui, quando formos criar essa tabela, né? É dizer que a variável quant recebe 0 novamente. Porque ela vai ser refeita também. Assim como os novos índices vão ser criados, a quantidade nova vai se perpetuar, né? Vai ser criada uma quantidade nova, que seria, no caso, a mesma da antiga. E é isso agora. Tá tudo prontinho. Tudo prontinho. Vamos testar, né? Vamos lá no programa. No programa dele. O professor Cleito disponibilizou. Vamos criar aqui, ó. Dizendo que a tabela que vamos usar. Ei, quem que botou isso, rapaz? Tabela H, cara. Tabela H, cara. Eu copiei a coisa errada, eu acho, hein? Bom, tá aí. Essa aqui mesmo. Tabela H que vai ser usada. Isso vai ser passada lá pelo parâmetro de escolha. Isso aqui também. Caso 1, caso 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, ali. Tudo aqui. Vamos rodar o programinha, bora ver como é que tá. Opa, que é isso? Vou rodar aqui, meu amigão. Salvar as mudanças, né? Tá aqui. Programa rodando. A opção adicionar. Vamos adicionar Carlos. Põe D1. Bora botar 1. Vamos adicionar Maria. Põe D4. Vamos. Ah! Eu apertei 4 antes de adicionar, no caso. E aqui tá mostrando já que o print tá funcionando, né? Vai do primeiro ao último. Mostrou aqui Carlos no ID3.
no índice 3, que seria o referente para o ID1, e o resto que está vazio, né? Já mostrou isso. Já mostrei que tá funcionando adicionar, já mostrei que tá funcionando. Mas deixa eu adicionar outro mesmo. Maria, Maria. Eu já fiz os testes e o ID 4 dá choque com o ID 1, né? Aí ele vai parar em outro canto. Aí é o método da gente pensar se o rehash está realmente funcionando, né? Bora imprimir novamente. Aqui Maria está no 8. Ok. Se não fosse o rehash, ela estaria no 3 também. Porque a nossa função de hash, ele nos dá... Eu fiz o teste, acho que são 4 IDs possíveis somente. Que seria 0, 3, 6... Eu acho que é 9. É um negócio assim. Pronto, foi adicionado. Vou consultar a quantidade, né, de elementos. 2, né? Que é Carlos e Maria, tá certo. Recuperar um usuário. Recuperar um usuário. O usuário de ID4. Que a gente já testa aqui, ó. Maria. A gente já testa essa questão do rehash também no recuperar, né? Deu certo, achou. Achou Maria. Logo no Natal, achou Maria, era bom ter achado. Eu ia fazer uma piada horrível, né? Não tem nem graça. Bora pro 5 para aumentar. Aumentamos a tabela. Bora pro 4 para ver se aumentamos mesmo. Aqui, ó, aumentou. E com os novos, as novas posições. O Carlos agora é o 6. Maria agora é o 11. E é isso. Todos os métodos testados. Funcionando. Maravilhoso. Gostei de fazer. É um mini projeto muito divertido. Precisei pensar muito, né? Não foi difícil, mas esse método de recuperar, eu cavuquei um pouquinho na minha mente mesmo. Foi um pouquinho hard, bora assim dizer, né? E é isso. Muito obrigado por terem assistido. E até a próxima, né? Tchau!